Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para darmos sequência ao nosso curso de História da Filosofia Grega. Estamos levando até vocês um curso mostrando um panorama sobre este período da história da filosofia, este que é o primeiro período da história da filosofia, e a filosofia terá outros períodos, terá outras histórias, enfim, nós neste curso estamos levando até vocês uma visão geral, uma visão, um sobrevoo, na verdade estamos fazendo um sobrevoo sobre este primeiro período da história da filosofia. Em nossos últimos encontros falávamos sobre o pensamento filosófico de Melisso de Samos. Hoje concluiremos este nosso curso sobre Melisso de Samos e, consequentemente, sobre o eleatismo, nesta grande escola de filosofia que marcou profundamente o primeiro século, aliás, o primeiro período da história da filosofia e que vai deixar um legado na história do pensamento ocidental. Outros filósofos que virão depois retomarão as ideias destes pré-socráticos eleatas e, se não partindo delas, construírem as suas ideias, no entanto, refutá-las com o devido cuidado que elas merecem. Enfim, essas ideias são ideias que, de alguma forma, permanecem como objeto de crítica, permanecerão também como ponto de partida, mote, inspiração para outras filosofias. Hoje nós encerraremos esta série de encontros falando sobre Melisso, nos quais falamos do pensamento filosófico de Melisso de Samos, mas antes de começarmos a fazer esta conclusão, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é um espaço, você já sabe, por meio do qual nós levamos até vocês um pouco de cultura, um pouco de conhecimento. Aqui a gente aborda diversos temas, diversos autores, abordamos aquilo que ao longo de muitos anos construímos em termos de conhecimento por meio das nossas leituras, por meio dos nossos cursos, por meio de nossas vivências, enfim. Você que sabe a importância que o conhecimento exerce sobre a vida do indivíduo, ajude-nos, deixando aí os seus comentários, deixando aí o seu like se gostou, se gostar deste conteúdo, compartilhando este nosso espaço com outras pessoas, se inscrevendo, enfim, nos ajude para que possamos levar ao número cada vez maior de pessoas as lições aqui apresentadas. Bom, como eu já antecipei, hoje nós concluiremos o nosso curso sobre Melisso de Samos e, consequentemente, sobre a escola eleática, essa escola constituída por Parmênides, por Zenão e por Melisso. Esta é a trindade do eleatismo, né? Parmênides, Zenão e Melisso. E cada um deles vai tratar do mesmo objeto de conhecimento, do mesmo objeto cognoscível, que é o ser, mas a partir de perspectivas diferentes. Ora, os princípios, os fundamentos, foram dados por Parmênides, mas Zenão e Melisso tratarão do mesmo objeto, respeitando os princípios deste objeto, mas por perspectivas diferentes.
de tal modo que, se Parmênides discursou sobre o ser de forma poética, Zenão o fez de forma dialética, e Melisso o fará de forma sistemática. Um pensou o ser poeticamente, o outro dialeticamente, e o outro o concebeu sistematicamente. E foi sistematicamente que Melisso de Samos pôs um fim, por assim dizer, no mundo dos sentidos. No mundo tal qual nós o vemos, tal qual nós o tocamos, tal qual nós o sentimos, tal qual nós o ouvimos, tal qual nós o degustamos. Melisso vai pôr um fim sistematicamente a este mundo dos sentidos. E ele o faz contrastando o ser uno às demais coisas, ou aos demais fenômenos, ou aos pseudo-seres que povoam o nosso universo. Vejam, os sentidos são a prova, nos dão testemunho de que tudo que existe na natureza se move e, portanto, muda. Tudo que existe na natureza tem um princípio e tem também um fim. Tudo que existe na natureza está sujeito à corrupção. Corrupção aqui não no sentido moral, mas corrupção aqui no sentido de um desfazimento, de um deixar de ser, de um perecimento. Tudo que existe na natureza é gerado, de alguma forma, é criado, de alguma forma. Tudo que existe na natureza muda. E, portanto, tudo aquilo que os nossos sentidos alcançam se coloca num plano contrário ao do ser uno. Por quê? Porque, ao contrário daquilo que contemplamos na natureza, o ser uno meliciano, o ser uno parmenidiano, o ser uno zenoniano é imutável, é ingênito, é incorruptível. Ora, este ser não se movimenta, este ser não muda, este ser não tem princípio, como não terá fim. Este ser é, portanto, eterno e infinito. E se ele é aquilo que a razão afirma como a verdade absoluta e definitiva de todas as coisas, ora, só resta aos demais seres que povoam o universo serem classificados ou serem associados ao não ser. Serem associados àquilo que não é. Por quê? Porque se aquilo que é, se a única coisa que a razão consegue conceber e pensar é este ser uno com todos esses atributos que eu aqui descrevi, o ser uno que é ingênito, que é incriado, que é eterno, que é infinito, que é imutável, que é incorruptível. Ora, se somente este ser existe, tudo aquilo que não se assemelha a ele simplesmente não existe. Portanto, não existe nada daquilo que os nossos sentidos apreendem, contemplam, que os nossos sentidos alcançam. Não existe nada daquilo que eu vejo, nada daquilo que eu ouço, nada daquilo que eu cheiro, nada daquilo que eu toco, nada daquilo que eu degusto, nada disso existe. Por quê? Porque a razão
a razão eleática só afirma como verdadeiro o ser uno. Portanto, Melisso de Samos, contrapondo essa pluralidade que compõe o nosso mundo, a natureza. Ora, a natureza, o mundo, o universo, são constituídos por seres os mais diversos. Ora, tudo isto, todos estes seres não passam de um produto da ilusão dos nossos sentidos, porque se eles não possuem os mesmos atributos do ser e, portanto, se não são eternos, infinitos, imutáveis, incorruptíveis, imperecíveis, eles logo não são o ser. E se não são o ser, só podem ser o oposto do ser. E o oposto do ser, já vimos em nossos encontros anteriores, é o não ser. Portanto, tudo aquilo que nós afirmamos que é por meio dos sentidos, para Melisso de Samos, não é. Portanto, nada daquilo que os nossos sentidos testemunham, os nossos sentidos apreendem, os nossos sentidos contemplam, alcançam, tudo isto pertence ao não ser. Por quê? Porque tudo isto nasce, morre, surge, perece, tudo isso é mutável, tudo isso é finito, tudo isso é corruptível. Logo, não podemos afirmar que isso é verdadeiro. Por quê? Porque o verdadeiro é aquilo que é eterno, é aquilo que é infinito, é aquilo que é imutável, é aquilo que é ingênito, é aquilo que é incorruptível e, portanto, só existe uma verdade. E essa verdade é o ser uno, absoluto, meliciano. Ora, choca-nos esta afirmação. E vejam, vejam o quanto que estas ideias, por mais que sejam objeto de crítica e de esforços genuínos e convincentes de refutação, perpassaram os séculos e ainda mantêm-se vivas, né? Ainda conservam um certo suspiro, um certo respiro, ainda conservam um certo frescor. Ora, essa eliminação sistemática do mundo dos sentidos vai estar na base, por exemplo, de um filme ou de uma trilogia, de uma franquia. Trilogia não mais, né, porque já temos um quarto episódio, mas enfim, tudo isso está na base de uma trilogia que fez história no cinema, que é a trilogia Matrix, né? É impossível lermos os Eleatas, estudarmos os Eleatas com todas as críticas que eles fizeram àquilo que podemos conhecer por meio dos sentidos, sem nos lembrarmos de Matrix, né? Matrix está aí para dizer que as ideias de Melisso, as ideias de Parmênides, de Zenão, o eleatismo está extremamente vivo, né? São ideias sedutoras, são ideias que nos afagam, nos cativam, são ideias que nos prendem, mas ideias que, quando contrastadas com a nossa realidade, soam quase que soam como absurdas. E quem vai identificar o absurdo
da racionalidade eleática, sobretudo da realidade miliciana, quem primeiramente vai identificar essa radicalidade que margeia a loucura será Aristóteles. Ora, Aristóteles vai afirmar que os eleatas, e sobretudo Melisso, conceberam uma ideia, uma verdade, que, na verdade, beira a loucura da razão. Ora, Melisso de Samos foi o filósofo que levou a racionalidade ao extremo. Nenhum outro filósofo levou a racionalidade, nenhum outro filósofo antes de Melisso levou a racionalidade a um extremo tão limítrofe, tão longe quanto Melisso de Samos, a ponto dele ser criticado, de sua filosofia ser taxada por Aristóteles como uma verdadeira loucura, a loucura da razão. Ora, para Aristóteles, a razão meliciana, a filosofia meliciana é um surto da própria razão, é uma embriaguez da razão, é uma loucura da razão. E por que é uma loucura da razão? Por quê? Porque ela só pensa a si mesma como verdade. Ela só se enxerga e se vê a partir de sua própria lei, de suas próprias leis, a partir de seus próprios fundamentos, a partir de si mesma. Ela não consegue ver nada além daquilo que ela mesma. Portanto, é uma razão, e aí para usarmos uma expressão mais psicanalítica, daí esta racionalidade ser uma racionalidade extremamente narcísica e narcisista. Por quê? Porque é a razão que vê apenas a si mesma e ignora todo o resto e toma como inverídico todo o resto e vai ao extremo de dizer que somente ela existe e nada mais existe. Portanto, é uma razão que se absolutiza, é uma razão, para nos valermos aqui da música, de um verso bastante celebrado em nossa MPB, né? É uma razão que diz que é feio tudo aquilo que não é espelho, né? Tal qual o Narciso da mitologia grega, né? Ora, este extremo, este radicalismo, vai levar Aristóteles a concluir que esta racionalidade é uma racionalidade delirante, ébria, é uma racionalidade louca e insana. Entretanto, Aristóteles não vai demover do seu devido lugar esta racionalidade de Melisso, esta racionalidade meliciana. Por quê? Porque gente da mesma estatura intelectual de Aristóteles, e aqui eu me refiro ao seu mestre Platão, vai fazer uma leitura mais moderada do eleatismo e afirmar que o ser eleata, o ser de Parmênides, possui as suas razões. E são as razões da própria razão.
Entretanto, existem outras razões, as razões da experiência. E ao contrário de Aristóteles, que vai desconstruir, né, vai desqualificar, e é isso que Aristóteles faz, ele vai desqualificar o pensamento filosófico de Melisso, julgando-o insano, louco, ébrio, surtado, por assim dizer. Platão vai afirmar a importância do pensamento de Melisso, vai julgar, vai considerar que a sua filosofia merece um lugar de prestígio na história das ideias. Entretanto, é uma filosofia incompleta. Incompleta porque ela ignora tudo aquilo que não se assemelha a este ser uno e, portanto, a racionalidade que o concebe. Em paralelo a esta racionalidade, a racionalidade do ser uno, Platão vai considerar a racionalidade da experiência. Existe uma razão da experiência e esta não pode ser ignorada, não pode ser refutada a ponto de simplesmente não existir, como queria Melisso. E pelas razões que Platão irá apresentar. Mas estas razões fazem parte de um momento de nosso curso que ainda não chegou. Melisso foi até aqui e viemos até aqui com ele. Em nosso próximo encontro, entraremos num outro barco, entraremos numa outra nau e nos permitiremos ser levados por um outro filósofo, pelo mar ou pelo universo ou oceano de sua filosofia. Mas isto somente em nosso próximo encontro, em nossa próxima aula. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like, faça os seus comentários aí embaixo, faça a sua inscrição se não fez, nos ajude compartilhando estes conteúdos com outras pessoas e logo nós aqui retornaremos para darmos sequência ao nosso curso de filosofia antiga. Eu vou me despedindo de vocês, eu me despeço de vocês, mas não Melisso, porque Melisso ainda tem muitas coisas a nos dizer. Existem outras coisas a descobrirmos na filosofia de Melisso e sei que você fará isto, né? Melisso permanece, mas o nosso curso segue e segue por outras plagas filosóficas que nós veremos em nossos próximos encontros. Aguardo vocês aqui para continuarmos nesta nossa viagem sobre a história da filosofia grega. Forte abraço e até mais.